Seja, vamos assim serenando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso corpo, nossa mente, deixando que se faça a paz dentro dos nossos corações, para que assim possamos sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, amigos queridos que nos acompanham durante toda a nossa caminhada. A esses companheiros queridos que amorosamente nos intuem diante de nossas escolhas, agradecemos. Agradecemos e rogamos que possam estar conosco a cada novo dia, a cada nova escolha que tivermos que fazer. Elevemos os nossos pensamentos até nossa mãe Maria, mãe que amorosamente nos acolhe em teu colo materno. A essa mãezinha querida, agradecemos pelo teu amor, por tua luz e rogamos que possa continuar a nos envolver em teu manto azul fluídico, trazendo a paz, a esperança e a doçura em nossos corações. Mãezinha querida, como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a tua condução até Jesus, o nosso mestre amado, nosso irmão maior. A esse mestre querido, que amorosamente nos acolhe em teus braços, agradecemos. Agradecemos, mestre, pelos inúmeros ensinamentos que a cada novo dia tem nos apresentado. Agradecemos, mestre, pelo teu evangelho bendito, evangelho de amor e de esperança. E assim, mestre, é com muita gratidão que rogamos também a tua condução até Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer ao Pai tudo o que temos e somos, através da prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações e novas faltas, e livra-nos de todo e qualquer mal. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia a todos novamente, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo hoje, agora e sempre. O tema das nossas reflexões de hoje é cansaço. E aí, de imediato, nós podemos já nos perguntar: quem nessa nossa correria diária em que nós nos encontramos não está cansado? Você que me ouve, está cansado? Sente-se desanimado, cansado nas suas tarefas diárias, no trabalho, nos estudos, no próprio lar? Muitas vezes o dia nem bem começou e a gente já se sente cansado. O corpo todo começa já a imaginar e a pensar e a reclamar das canseiras que deverão vir nesse novo dia. Muitas vezes sentimos que as forças físicas devem entrar em pane e em parafuso a qualquer momento e que nossas forças psicológicas, cada dia mais, estão em queda. Nos erguemos da cama, muitas vezes arrastando os pés, como se o corpo pesasse 1 tonelada. Alguém já passou por isso? Vamos até o espelho e muitas vezes nos olhamos e lá estão elas, as olheiras. Como se a noite fosse pequena, como se o descanso noturno não tivesse sido suficiente. Temos essa sensação que as horas do sono parece que não bastam, que precisamos um pouco mais, só um pouco mais. E quando o despertador insiste em nos acordar, é aquele desânimo: não, mais um pouquinho só mais 10 minutos. Quem sabe umas férias?
Quem não gostaria de ter umas férias prolongadas, emendar um feriado, um lazer? Aqueles que ainda precisam sair de casa para trabalhar, muitas vezes nos deparamos, com o trânsito, que nas grandes cidades está cada dia pior. É o ônibus que não chega e quando chega, sempre cheio. É o engarrafamento, são as buzinas, é um pare e anda que só aumenta a nossa impaciência, nosso cansaço. E quando chegamos já cansados no local do trabalho, dos estudos, começamos a lamentar. É o trabalho que não para, é a mesa que está sempre cheia de papéis. A impressão é que quanto mais nós fazemos, mais serviços aparecem. Parece que não tem fim. Isso quando não chega a alguns colegas, ou até mesmo os nossos superiores, mais irritados, mais nervosos do que de costume. E aí a coisa parece que vai ficando cada vez mais complicada, não é? E o nosso cansaço cada vez maior. É uma lamentação atrás de outra. Afinal, estamos cansados, não é? Pois é, mas vamos parar um pouquinho? Vamos parar para a gente refletir juntos com relação a esse momento. Já observamos como as pessoas reagem às nossas queixas? Porque nos tomamos repetimos a cada dia as nossas lamentações, alguns, para não nos magoar, concordam conosco. Outros silenciam, pensando no tempo que estamos jogando fora, reclamando, sem tomar nenhuma providência. Alguns se mostram até indiferentes. E aí pensam que o problema é nosso. E quem deve resolver então somos nós mesmos. Talvez alguém até chegue a se irritar com as nossas lamentações. Pode ser que alguns se afastem para não mais ouvir. Porque toda vez que reclamamos, essa ação se torna excessiva, aborrecida e, claro, muito cansativa. Então, se o cansaço é físico, tomemos uma providência. Para isso, recorremos à pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos. A questão é 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E como resposta, nós vamos ter que, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à nossa inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, as leis divinas recomendam a lei de repouso. Ele traz as possibilidades de uma conexão conosco mesmo, com a natureza, com leituras edificantes, ou mesmo com os nossos amigos e familiares, promovendo uma reenergização que vai gerar então uma maior produtividade posteriormente. Nesse sentido, o repouso não deve ser entendido como aquele repouso inércia, parado, mas sim como um momento de trabalho em outras frentes. Deus nos dá o livre-arbítrio de reconhecermos nossos próprios limites. Cabe a nós, então, definir os períodos de descanso e nosso limite do trabalho. Para isso, quanto mais nos conhecermos, mais conseguimos reconhecer até onde vão as nossas forças e de que forma nós podemos repousar. Devemos mesmo refletir se estamos nos permitindo revigorar as forças físicas e repousar em nossas rotinas e como estamos utilizando esse momento de repouso. Estamos em um repouso-ação, dignificando mesmo esse tempo da melhor forma e pensando na nossa evolução como seres imortais? Ou um repouso inércia, parados e sem nenhuma ação produtiva? Por vezes, atingimos a exaustão,
com a nossa rotina cotidiana, sim. E deixamos de lado trabalhos edificantes em outras frentes além dessa profissional. Assim, devemos pensar com muita cautela no que podemos fazer nesses períodos de repousos necessários, transformando esse período em um descanso ativo, reconhecendo o limite do trabalho como uma oportunidade de construir outros valores, não deixando de ser útil para a construção de um mundo, de um momento melhor para todos. Se for mesmo demasiado o nosso cansaço, talvez estejamos doentes e precisamos sim, realmente, de um atendimento profissional. Se o cansaço preocupa, tomemos o caminho mais conveniente. Mas se por qualquer motivo não pudermos fazer isso, vamos silenciar. Trabalhemos e oremos, buscando apoio e refazimento nas forças espirituais. Façamos uma prece. O mais importante é que essa prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora, e com o pensamento realmente voltado exclusivamente para o ato de orar. Que não haja repetição pura e simples de oração decorada, não vale mais. Mas sim, e bem ao contrário, que essa prece seja feita com concentração, com confiança, com sensibilidade, com amor na mente e no coração, com muita fé. Devemos procurar Jesus. Já procuraram Jesus? Procurem. Procure na intimidade do nosso coração e entregue a Ele o cansaço e o descanso. Devemos iluminar os campos da nossa alma com atividades que nos enriqueçam espiritualmente, que nos alegre verdadeiramente. Sejamos felizes. Evitemos reclamações constantes, porque elas não vão melhorar o nosso cansaço, muito menos o nosso esgotamento. Quem mais reclama é quem menos faz por si. E é um duplo engano, pois um erro alimenta outro. A falta de ação positiva, ela provoca a sensação de impotência, que leva à reclamação. A reclamação continuada forma um clima propício para a insegurança e a revolta, que mais e mais dificultam a ação. Quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito como um direito perante as supostas mazelas da nossa vida. De tão viciados têm em reclamar, consideram a reclamação como um desabafo. Acreditam que precisam mesmo reclamar, de fazer do desabafo uma válvula de escape para a pressão do nosso dia a dia. Não percebem que é o próprio costume de reclamar que cria a pressão. E essa pressão formada em nossas mentes pela prática da reclamação tende a aumentar cada vez mais. Num ciclo assim vicioso de desalento e revolta com a vida. Como se tudo fosse amargo, trabalhoso e complicado. E realmente vai se complicando cada vez mais. Ninguém precisa passar a vida reclamando de tudo e de todos para desabafar. Se agradecer pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece todos os dias, os motivos para reclamar já vão diminuir para menos da nossa metade. Pensemos, em vez de reclamar, vamos agir? O universo é a ação. O maior ensinamento que nos foi dado, o evangelho que Jesus nos deixou, é pura ação. É verbo e mais verbo. Nada se conquista sem ação. Se as coisas não estão boas, temos que trabalhar para mudá-las. Se nossa visão sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o mundo, as coisas não está boa, temos que alterar essa nossa visão. Procuremos atividades que nos refaçam. Quem sabe um local onde necessitem de mãos voluntárias, de braços amigos.
Mudança de atividade também é repouso. Para o nosso lazer, quem sabe escolher o que possa nos refazer? Um passeio tranquilo, a observação atenta a um quadro da natureza, o sentir, o ver, o ouvir, deliciarmos com a música ou mesmo no aconchego familiar. E para encerrar, eu trouxe uma historinha que narra que um sábio ele caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa. Quando de repente eles encontram um homem que, ajoelhado, ele rogava a Deus que auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam aquele homem, sensibilizaram com ele e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem, que tinha igualmente um carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamava, gritava, batia no peito e tentava com todo empenho, sozinho, liberar aquele veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudar aquele homem. Reuniram todas as forças e conseguiram então retirar aquele transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi. Os aprendizes surpresos indagaram aquele mestre: Mas, senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o auxiliamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem se perturbar, o sábio respondeu: Aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que ele poderia fazer, que era dele. O outro, embora desesperado, revoltado, por pura ignorância, ele se empenhava, tentava sozinho, merecendo então o nosso auxílio. Muito de nós, a gente muitas vezes acostumamos a agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos aparecem e parecem ser sem soluções, acomodamos e esperamos que Deus faça a parte que nos cabe para solucionar nossos problemas. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, por milagres, esquecidas de que esses obstáculos, em sua grande maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no cansaço, na reclamação, alegando que a situação está difícil, que não adianta mais lutar. Outros se dispõem de perseverança. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar. Conforme o ensinamento de Jesus, lembram? Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Devemos então fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance de resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando sempre corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de que possamos seguir adiante, felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos vencer, sempre. Que Jesus fortaleça cada um em sua paz, em seu amor, e afastando de cada um de nós pensamentos negativos e o desânimo que muitas vezes nos incomoda. Força e fé para cada um de nós. Que Jesus nos acompanhe. E vamos assim agradecidos nessa manhã de hoje, reunindo em nós os melhores sentimentos e vamos transformando esses sentimentos em intensas vibrações de muito amor. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por toda a paz e por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todas as pessoas que se encontram no desespero, que se encontram sem fé e sem esperança.
Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todas as pessoas que se dizem cansadas, cansadas de si, cansadas da vida, cansadas de lutar. Que possam sentir nesse momento envolvidas em muita luz, em muito amor. Que possamos vibrar por nós mesmos, por nossos familiares e amigos. Possamos vibrar por todos aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos assim, queridos companheiros, vibrando muito amor e muita luz, deixando que a espiritualidade amiga possa levar e direcionar essas vibrações aonde houver maior necessidade. E que assim seja.